Por que surgiram as primeiras civilizações? A gente tem que pensar rapidinho no período de transição do período da pré-história para o início das primeiras civilizações, o início da Idade Antiga. A gente tem que entender que no segundo período da pré-história, o período neolítico, os grupos começam a ficar maiores, surgem pequenas aldeias, eles começam a praticar a agricultura, a famosa revolução agropastoril, eles começam a domesticar os animais. Isso dá uma estabilidade para esses povos, porque permite que eles fixem num lugar, se tornem sedentários, que eles consigam sobreviver mais, porque eles vão estar melhor alimentados, vão depender menos da natureza, ainda que com a agricultura sempre o ser humano depende da natureza, mas eles têm um controle um pouquinho maior, não precisam ficar indo de um lugar para o outro para coletar aquilo que eles precisam para sobrevivência, podem depender menos da caça, da coleta, da pesca. Isso vai fazer com que eles fixem-se a terra, como eu falei para vocês, e isso vai dar uma possibilidade de os grupos, inclusive, depois que praticam agricultura, vender, trocar entre eles, porque ainda o comércio é basicamente troca nesse período, trocar entre os diferentes grupos de alimentos que sobram. E também, a partir dessas sobras, do excedente da agricultura, eles podem armazenar os alimentos. Isso vai ser fundamental para que esses grupos comecem a crescer, comecem a se reproduzir mais e se organizar em torno dos rios. É justamente esse cenário todo que permite que essa galera cada vez mais cresça e possa se organizar, porque eles estão bem alimentados, têm um pouquinho mais de estabilidade, fixam-se a terra e aí começam a ter uma qualidade de vida maior, e isso vai gerar, claro, uma sobrevivência maior dessa galera. Uma vez que eles sobrevivem mais, se organizam melhor, eles precisam começar a organizar uma sociedade mesmo, dividindo tarefas, e principalmente eles vão fazer isso em função da necessidade do controle da natureza, ou da tentativa de controlar a natureza. Eu sempre digo que a natureza é soberana e ela sempre vem na nossa cara, e eu acho que a gente não controla ela, mas o ser humano tentou, e até hoje tem tentado, e controlou minimamente. Inclusive, foi justamente essa necessidade de controle da natureza que fez com que eles começassem a se organizar nessas civilizações. O que é uma grande civilização? É um grupo muito maior de gente que está organizada e sistematizada. Já não é mais só um grupo ali ligado por laços familiares, não. São grandes cidades, grande contingente populacional, são pessoas que têm já uma religião organizada, são pessoas que têm escrita, que têm grupos sociais, hierarquia, liderança, burocracia, que são pessoas que trabalham para o rei, tem já arte. Então, existe toda uma organização muito mais sistemática da sociedade. Isso vem justamente da necessidade de controle dos rios. No caso da Mesopotâmia, o Tigre e Eufrates, e no caso do Egito, o Rio Nilo. Para controlar esses rios, eles começam a dividir essas tarefas e pensar, putz, eu acho que a gente tem que ter um líder, né? Aí o líder vem lá e diz, ok, eu sou descendente dos deuses, né? Eu sou representante dos deuses. Ou no caso do Egito, eu sou um deus encarnado. Né? A gente tem que pensar numa religião politeísta, claro, né? Principalmente com relação à Mesopotâmia e Egito. Nós temos os hebreus ali na antiguidade que vão se destacar como monoteístas, que acreditam em um só Deus, mas a maior parte deles politeístas. E aí eles acreditam que falam em nome desses deuses, então esses caras vão ter muito poder, e aí surge essa divisão de tarefas, que não é só sexual, não é só para homens e mulheres, mas também mas também ela vai além e ela cria essa hierarquia, que é essa coisa de tem gente que manda, tem gente que obedece. Eles vão começar a criar propriedade privada, a ideia de que a terra é de alguns, que são os mais maldosos, digamos assim, que vão tomar para si essa prerrogativa no começo, vão dizer assim, não, as terras são nossas, vamos pegar aqui, vamos dividir o grupo, os grupos sobre essa hierarquia dos que vão explorar e dos que vão ser explorados. E os que primeiro fizeram esse processo aí de se entenderem melhores e superiores é que tomaram as terras, criaram para si esse título de nobreza, essa ideia de hierarquia, essa ideia de que eles são merecedores de fazerem parte dessa elite. E aí eles vão começar a fazer essa desigualdade social aí que nós temos, né? Até então, a sociedade ela estava organizada sobre outra lógica, agora ela vai ser sistematizada sobre a lógica da hierarquia.
os que exploram, os que serão explorados, os grupos diferentes que vão ter mais poder e os que vão ter menos poder na sociedade. Então, as primeiras civilizações, elas surgem basicamente da necessidade de controle da natureza. Como que nós vamos controlar os rios? Aí, claro, a gente sabe que eles viviam a partir das cheias periódicas dos rios, eles começaram a se organizar em função disso. A observação da natureza também é um fator muito importante para entender essa passagem entre a pré-história e o início das primeiras civilizações. Observando os ciclos do rio é que eles vão conseguir pensar como eles vão conseguir se organizar de forma inteligente, racional, por isso que nós nos diferenciamos, inclusive, dos demais animais nesse processo aí ao longo desses milhares de anos, cada vez mais, né? Quando o ser humano deixa de ser só parte do grupo lá dos primatas, agora passa a ser o ser humano racional que a gente entende aqui, as diferenciações são basicamente nesse sentido. A observação faz com que o ser humano comece a criar cultura, comece a criar símbolo, comece a criar regras, e todos esses valores sejam transmitidos de geração para geração. É isso que nos diferencia dos demais animais. A linguagem, né? Não é só o fato de que nós somos racionais. Até porque tem um ser humano que não é muito racional, né, amigos? Mas alguns animais também têm alguma mínima organização social, né? Hierarquia, em alguns casos, divisão de tarefas baseada na sexualidade. A gente percebe muitas coisas parecidas até com as sociedades humanas. Mas o que vai nos diferenciar dos demais animais é justamente essa questão da cultura. Valores transmitidos, que geram símbolos, que geram regras, valores mesmo, que são transmitidos de geração para geração. Essa é a maior diferença, através da linguagem, claro, né? Que essa é a maior diferença que nós temos com os demais animais. Então, basicamente, esse período de transição entre pré-história e início das primeiras civilizações tem essas características: a observação da natureza, a tentativa de dominá-la, o aproveitamento do humus que fertilizava os rios depois das inundações, que fez com que a galera se organizasse, fosse crescendo, essa estabilidade que vem em função da agricultura, da revolução agropastoril, do fato de que eles agora estão mais acomodados, não precisam ficar indo de um lugar para o outro, fugindo dos bichos, das condições climáticas. O mundo já é outro, né? A sociedade, ela se organiza de uma outra forma, e isso vai permitir que os grupos cresçam, se estabilizem, e aí surge a sociedade mais ou menos nesses moldes que nós temos hoje, no sentido da desigualdade social, da exploração, da propriedade privada, da hierarquia, da institucionalização da religião, que é criar uma igreja, né? Ainda não é a igreja católica, claro que não, mas é uma religião mais organizada. E isso gera, inclusive, para os mesopotâmicos e para os egípcios, toda uma influência na sociedade, porque a política está estritamente relacionada com a religião, como a gente sabe, porque eles são teocracias, onde o líder religioso é ao mesmo tempo um líder político. A política e a religião não se desvinculam, são coisas muito parecidas. O poder secular, político, está muito ligado à religiosidade e aos deuses, como a gente viu. Então, basicamente é isso. Beijo e até mais, amigos.